Você é do tipo que sofre ou conhece alguém que sofra com lombalgia? Sabe o que fazer diante desse quadro? Vem comigo então para a gente aprender mais sobre isso. E não esquece, antes você tem que fazer o quê? Se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações de vídeos que a gente lança toda semana e também aproveita e me segue no Instagram. E aí você vai estar recebendo dicas de qualidade. Vamos entender o processo da lombalgia? Vamos comigo? Bem, em primeiro lugar, lombalgia não é um diagnóstico. Lombalgia é um sintoma. Para que isso ocorra, existe uma doença, uma alteração de base que está levando a essa situação. Lombalgia, então, é um tipo de dor. Dor na coluna lombar é, então, caracterizado como lombalgia. E o que fazer diante disso? Primeira coisa, é de importância investigar realmente exames físicos, a análise físico-funcional. O fisioterapeuta tem total capacidade para fazer esse tipo de análise e avaliação. Quando necessário, solicitamos exames de imagem, como ressonância magnética, por exemplo, onde a gente consegue evidenciar não só a parte óssea, mas também toda a estrutura de partes moles, como músculo, disco, né, que fica entre uma vértebra e outra. E é importante a gente entender o que fazer diante de lombalgia. Muitas vezes a pessoa vai a um profissional e sai de lá, onde está escrito diagnóstico, vem lombalgia. Não, lombalgia é sintoma, conforme eu falei. Para isso acontecer, tem que existir um processo ali de base que esteja levando a esse sintoma. Pode, então, estar acontecendo uma alteração postural, às vezes é somente uma dor na musculatura, que pode estar fazendo um pinçamento de um dos nervos que sai dali e gerando essa dor que irradia. Então pode estar gerando uma dor por musculatura, alteração muscular, que se pensar esse nervo que sai dali, e em geral o nervo que passa, que vai lá pela parte posterior da coxa e tudo mais, é o famoso nervo ciático. Aí faz o quê? O que a gente chama de lombociatalgia, tá? Então, é uma lombalgia associada à dor do nervo ciático, que é ciatalgia. Mas várias situações podem levar a isso. Uma hérnia de disco também pode fazer isso. Uma protusão discal, que na verdade é o início de uma hérnia de disco. Mas, diante de vários fatores, é de extrema importância a gente saber o que fazer para que essa dor não acentue. Primeiro, procurar, lógico, um profissional qualificado para te avaliar. Feito isso, jamais entre na seguinte opção que muitas vezes e que no passado era muito solicitado, como repouso. Lombalgia é igual a repouso. Não, gente. Isso só vai acontecer em situações extremas, graves, como, por exemplo, a pessoa caiu ou sofreu um acidente, fez uma fratura da vértebra que está comprometendo a medula. Aí é uma outra situação. Agora, repouso por conta de dor na lombar em virtude de uma alteração postural ou até mesmo por conta de uma hérnia de disco, não indicamos. Ao contrário, lombalgia hoje é igual a movimento, tá bom? Por quê? Nossas articulações, elas funcionam por meio de um líquido chamado líquido sinovial. E se a gente não faz movimento, esse líquido estagna. Ele estagnando, ele ficando naquela área sem lubrificar, sem mudar, ele vai inflamar. Consequentemente, a sua dor tende o quê? A piorar. Mas é claro, que tipo de exercício, que tipo de movimento? Com orientação. Não sai por aí fazendo qualquer tipo de movimento porque você ouviu falar que lombalgia tem que ser feito o movimento. Tem que ser feito? Tem. Mas você deve buscar a orientação adequada de um profissional. E lembrando, nada de repouso. Ah, lombalgia é repouso. Está com dor na lombar? Movimenta, movimentos simples do dia a dia, como andar, tomar um banho, sair de um cômodo para o outro, coisas normais, nada de cama, só em casos de muito extremo, tá bom? Essa é a minha dica de hoje. Então não esquece, compartilha esse vídeo para muitas pessoas.
Me acompanha no canal e vamos levar informação de qualidade